Olá, pessoal, bom dia. Estamos começando aqui o nosso terceiro episódio do Tem que Manter Isso, viu? Que é o nosso debate supostamente semanal, exceto quando a gente tem alguma dificuldade técnica ou de saúde, sobre, por enquanto, os meandros vamos dizer assim, dos frangalhos da política nacional. Isso pode mudar aí no futuro, mas por enquanto esse é o nosso assunto. Na última semana, no último episódio, na verdade, a gente começou a discutir um assunto que foi a reforma política, a partir de um texto que eu escrevi, aliás, eu, Gustavo, a gente discutiu alguns tópicos sobre esse texto. Essa semana a gente pretende dar uma passada rápida sobre os últimos acontecimentos aí lá no TSE e voltar a discutir alguns tópicos dessas propostas de reforma política que a gente vinha discutindo desde semana passada. Eu estou aqui com o meu amigo Rafa. Fala um oi aí, pessoal, Rafa. É isso aí, Gustavo. Estamos aqui de volta. Peço perdão aí, mas nas últimas 2 semanas, né, a gente adiou um que era de sábado para terça, que foi o segundo episódio que o Gus acabou de comentar, e o terceiro, que seria de novo nesta terça, eu não tinha me recuperado ainda de uma dor de garganta, enfim. Agora, enfim, espero estar melhor aí para as próximas semanas a gente prosseguir. Até já dando um toque para quem eventualmente estiver ouvindo a gente, né? Porque eu sei que começo de podcast a gente sempre tem pouca audiência, mas eu sei que quando tem regularidade é aí que as pessoas param para acompanhar e voltam para ouvir também, eventualmente, os anteriores, né? Então, o Gus já me comentou comigo que ele vai viajar e depois dessas faltas que eu tive para gravar, a ideia que a gente teve é que para tentar manter a regularidade do nosso podcast, a gente vai trazer um convidado ou algum amigo nosso para substituir eu ou ele quando a gente não puder estar aqui presente para esse bate-papo. Como o Gus falou, hoje a gente pretende, se tudo der certo, terminar a discussão sobre reforma política. O texto que ele fez é muito bom, volto a lembrar, procurem no Google, opiniões, opiniões sobre reforma política, um auto-experimento, a gente vai linkar isso também na nossa página aí, nos links do YouTube, para quem estiver no YouTube. A partir daqui a gente quer pular esse tema reforma política, porque a gente quer, apesar do podcast até agora estarmos falando sobre política, por questões óbvias de contexto do Brasil disponível, a gente também quer evoluir para outros temas aí que a gente sempre troca ideia no paralelo. De lá para cá do último, né, do segundo, rolou, pelo que eu me lembro, de mais relevante para a gente dar uma passada aqui nessa entrada, rolou primeiro, né? No segundo a gente já tinha comentado do Enem, que o Temer recebeu e resolveu não responder, então mandou uma cartinha, ele é ótimo dessas cartinhas, né? Na verdade, quem mandou dessa vez foi o advogado dele, que é um advogado criminal, né? Claro, dizendo que ele não ia responder porque são questões um pouco invasivas e que ele e a família dele estão passando por um momento difícil, ia causar toda sorte de mesóclises e, enfim, intempéries na vida dessa pessoa que resolveu ser nosso presidente, né? E aí rolou, claro, o julgamento do TSE, né? Que foi algo completamente bizarro e interessantíssimo também. E aí, de lá para cá, nas últimas semanas, a gente tem visto aí o PSDB, né, que é o se equilibrando em cima de um muro cada vez que tende a 0 milímetro, né, um muro, enfim, um equilibrismo do PSDB aí, que eu até entendo, mas enfim, a gente pode falar disso mais para frente. E agora o Joesley resolveu aparecer, enfim, saiu dizendo aí que em junho, né, aliás, a gente está em junho ainda, período de festas juninas,
O que o Temer é o líder da maior quadrilha do Brasil e ele tem medo dessa quadrilha do Brasil, dessa quadrilha que segundo ele comanda o Brasil, porque quem não está preso está no Planalto. Então, eu acho que é o que a gente tem por aí. Gus, quais são as suas observações aí dentro desse resumão que a gente vai comentar agora? Pois é, eu vou me limitar a tecer breves comentários sobre esses 4 tópicos aí, na verdade, porque, enfim, eu acho que tem uma coisa que está rolando desde o julgamento do TSE, que é uma espécie de ressaca, não sei qual que é o termo, ressaca moral, né? Porque você vê aquilo, você vê o empenho lá do Herman Benjamin, o cara doente e tal, enfim, e apresentando um voto super bem formulado, assim, e tal, e aqueles outros, né, os juízes do Temer, assim, ignorando completamente tudo que está à volta deles, né? Teve muita conversa dizendo assim, o TSE inaugurou o mundo paralelo, né, dos políticos, enfim. Na verdade, não sei se ele inaugurou, mas quer dizer, ele deixou, ele vindicou e de alguma forma tornou o mundo paralelo dos políticos uma realidade incontornável, assim. Tipo, cara, ele existe e talvez ele seja mais relevante do que o mundo que a gente considerava real até então. Quanto ao. Bom, o fato do Temer não ter respondido o Enem, esperança de que ele fosse responder, pensando que ele fosse, né, enfim, mas no final eu acho que isso era meio esperado, e ficou. Inclusive, eu acho que teve uma coisa de uma estratégia, né, porque ele deixou em aberto a possibilidade de responder enquanto estava rolando o julgamento, para no final dizer que não ia responder, enfim, porque já não precisava mais. Se ele simplesmente dissesse que não ia responder logo de cara, isso ia. Então ele fez esse joguinho de cena aí para poder para dizer que não ia responder só depois. Enfim, agora e também o que ele poderia responder, né? Qualquer coisa, acho que se ele respondesse qualquer uma daquelas perguntas, iria se complicar muito mais do que não respondendo. Então isso também acho que meio por isso que era esperado. É bastante ridículo, né, essa discussão do PSDB e fica colocando isso como se fosse, né, o PSDB, aliás, assim, para dizer algo mais sólido sobre isso, eu vi uma entrevista aí, daqueles programas da Globo News, e foi um sujeito daquele Instituto Fernando Henrique Cardoso, e aí, e mais um outro cara do INSPER, se não me engano, e aí a discussão era justamente sobre essa decisão do PSDB de, a princípio, permanecer no governo. E os caras contaram uma opção de coisas interessantes, né? A começar pelo fato de que parece que tem um episódio em que o Tasso Gereissati, né, que está como presidente do PSDB, estava dizendo para todos os lados que o PSDB ia sair do governo. Aí vai o Romero Jucá no gabinete, o Tasso Gereissati diz para o Jucá que vai sair, aí o Romero Jucá sai e vai dar uma entrevista coletiva de imprensa dizendo que se o PSDB sair do governo, o PMDB não vai apoiar o PSDB em 2018. E aí se coloca isso como se fosse o lance do apoio nas eleições de 2018 como aquilo que vai influenciar nessa decisão, quando na verdade todo mundo sabe, né? E aí os caras lá falam isso, essa não foi a explicação que eles deram, simplesmente comentaram esse episódio. Todo mundo sabe que, na verdade, a razão pela qual o PSDB está ficando no governo é simplesmente para preservar o PSDB que está enrolado. Enfim, o Aécio, que tem medo de ser caçado e ir para a cadeia no Senado, então, se ele mantém o apoio ao PMDB, o PMDB garante que ele não vai ser caçado. Esse lance de garantir algum apoio do PMDB para as eleições de 2018 é delírio, né, de Alckmin e João Dória, o delírio mais lá do Alckmin, talvez o Dória possa, sei lá, por alguma razão ter alguma chance, não sei como é que se configuraria a coisa até lá, embora eu acho que ele vai dar muito tiro no pé até chegar em 2018, mas enfim, esse delírio de que eles têm alguma chance de ganhar a eleição em 2018, que me parece completamente estapafúrdio. Uma coisa que os caras comentaram inclusive foi o próprio cara do Instituto Fernando Henrique Cardoso que me ocorreu,
Falei que esse cara vai ser demitido, né? Porque ele vira e fala que o PSDB virou o PMDB. O que acho que todo mundo já sabia há muito tempo, mas com essa coisa realmente de que o PSDB é mais um colegiado de interesses locais, PMDB, e que, de certo modo, o PT estava caminhando para isso, mas eu acho que o PSDB está mais avançado nessa conversão em PMDB do que o próprio PT. Só que aí, para minha surpresa, né, o Fernando Henrique sai com a cartinha dele dizendo sinalizando que ele também é a favor do desembarque, sugerindo que o Temer convoque eleições, etc., o que, enfim, revela que os caras estão completamente... de todo modo que, cara, a impressão que eu tenho é que o Temer vai ter alguma dificuldade de garantir esse apoio que ele está tentando no Congresso para evitar a denúncia. Aliás, sobre isso, última coisa que eu quero comentar, porque na verdade o Wesley não tinha visto essa fala dele, só sabia que ele tinha voltado. Então, assim, a última coisa é que, assim, como está ridícula o pessoal do Temer divulgando para todo lado que o Temer tem pressa, assim, está com pressa para que o Janot apresente a denúncia para ele, né? Porque, enfim, porque ele, nesse momento, ele considera que ele tem maioria no Congresso para evitar que seja aberto o inquérito. E eu fico me perguntando qual é a razão pela qual ele fica ventilando essa pressa dele, porque é evidente que quanto mais ele disser que ele tem pressa, porque ele tem apoio, mais o Janot vai demorar para justamente se percebe claramente que o apoio ao Temer vai se deteriorando. Então, assim, eu me pergunto, será que ele fala que tem pressa porque ele acredita que isso sinaliza que quem é honesto não tem medo da justiça ou algo do gênero? Assim, é bem patético, na verdade, né? E a última coisa é o que aconteceu ontem, né? O interino, né? O sub-vice-ministro da Cultura pede demissão. Enfim, provavelmente o Temer vai conseguir o que ele queria lá atrás, né? Que era extinguir lá o Ministério da Cultura. Aí eles convidam a Marta, e a Marta nega, né? Quer dizer, enfim, claro que eu não ia aceitar, mas assim, os caras não conseguem nem dar um tiro certo, né? O que eles tinham na cabeça? Em que momento eles acharam que a Marta Suplicy poderia topar entrar nesse governo, né? Imagino tanto que ela não está arrependida de ter entrado no PMDB a essa altura e ela ia topar aceitar um ministério. Tipo assim, os caras estão completamente delirando, assim, enfim. Esse Ministério da Cultura deve ser, sei lá, fico me perguntando quantos ministérios estão sem ministros no momento. Eu não lembro se o da transparência foi ocupado, mas, enfim, o lance aqui tá tanto faz, né? Se sair um monte de ministro agora, não vai fazer muita diferença, até porque eles vão ficar falando que o importante é o ministro da Fazenda, né, e tudo mais. Sobre o Joesley, né, que já chegou atirando, eu ouvi em alguma notícia, eu não lembro se eu li ou se eu ouvi também na Globo News, mas parece que num comentário preliminar da Polícia Federal sobre a perícia que ela está fazendo no grampo, já vai dar para ouvir, depois que terminarem a perícia, os trechos, se não todos, pelo menos alguns trechos que a princípio eram inaudíveis. Então, talvez aí também que é provavelmente algo que todo mundo já sabe. Sobre o PSDB, acredito que eles não saiam, por mais que exista esse bônus do PMDB apoiar eles numa eventual eleição ano que vem, né, se algo não acontecer até lá, é mais um bônus. A real, eu acho que eles querem salvar o Aécio, principalmente a cúpula, né, porque deve ter umas teias ali. Lembrando que o Aécio continua presidente afastado, então o Tasso Gereissati é interino também. Então eu acredito que o Aécio é meio que o cunha do PSDB, entendeu? Se o PSDB não se movimenta para cuidar do Aécio, o Aécio pode também, enfim, estando o cérebro dele preso, né, na forma de irmã, ele está sem qualquer tipo de coaching ali para tomar decisões, então a galera, principalmente o Serra, né, o Alckmin, o FHC menos, por isso que ele tá jogando aí para a plateia,
mas eu acho que o interesse da cúpula do PSDB é proteger o Aécio. O que mais interessa para o PSDB no curto prazo é salvar o Aécio de uma eventual cassação, né? Porque parece que o Senado tem que liberar a investigação ou a prisão dele, coisas assim. Sobre o TSE, porra, Herman Benjamin, né? Porra, um juiz talvez exemplar pela sua discrição, acabou sendo conhecido aí de uma hora para outra, né? Fez como relator, fez um voto brilhante, digamos assim, o que deixou claro o Gilmar Mendes foi pego com as calças curtas, né? Com as calças na mão. A gente ainda pode, em algum programa futuro, entrar na questão do judiciário, mas eu acho que o TSE mostra que se a gente conseguir melhorar um pouco o nosso executivo, o nosso legislativo, um dos poderes que precisa passar por uma grande devassa também é o judiciário, que a gente aqui já comentou sobre privilégios e benefícios, talvez dos poderes seja o mais escandaloso em relação a privilégios e benefícios, e no caso do TSE tem essa parada de que, porra, de 7 ministros, né? Acredito que 3 são advogados, então você fica pensando que interesses estão. Claro que a gente sabe, né? Mas é escancarado a questão de que existem advogados ali que já até defenderam causas que eles, eventualmente, como ministros do TSE, estão julgando agora. É muito difícil no Brasil o ministro do Judiciário se declarar impedido, né? Isso no TSE, por exemplo, Toffoli julgou o mensalão, sendo que ele foi advogado do Zé Dirceu já um pouco antes de ser nomeado ministro do Supremo. Então, o TSE é um exemplo de que o nosso judiciário é um poder aí que também precisa ser devassado. Eu só não acho que ele precisa ser agora, né? Eu acho que por questão de prioridade, vamos manter o foco, por enquanto, no executivo e no legislativo. Se eventualmente isso acontecer alguma melhoria, a gente pode aí botar as atenções no judiciário, que é uma questão bem bizarra. Acho que no programa anterior você até já comentou a questão do Fux, né, que conseguiu emplacar uma filha com menos de 40 anos como desembargadora, depois de ela justificar o seu notório saber jurídico por ter trabalhado com o pai em casos, se não com o pai, em alguns escritórios de advocacia, em casos que ela nem podia revelar, entendeu? Então, assim, o judiciário no Brasil é um problema e acho que o TSE deixou isso escancarado, né? Que como o nosso judiciário é arrombado pra caramba. Então, se você concordar, a gente volta agora ao texto da reforma política, e se não me engano, a gente parou no programa, no nosso segundo programa, segundo episódio, sobre a questão do voto, né? Dever ou direito, e a gente entraria agora na cláusula de barreira. Sobre o voto, antes de você entrar, Gus, e continuar, eu estava pensando sobre o que aconteceu na França, né? Foi a eleição onde Macron conseguiu eleger a maioria das cadeiras legislativas de um partido que foi criado há pouco mais de um ano, se não me engano, numa eleição que teve a maior abstenção de todas, entendeu? Então, me parece que o voto facultativo, ele inclusive movimenta a posição de pessoas que querem mudar o status quo, entendeu? Enquanto o voto obrigatório consegue justamente manter aquelas pessoas que, não tendo interesse em votar, tendem a votar nas mesmas coisas de sempre, entendeu? Então é isso. Prossiga, por favor. Cara, perfeito sua observação aí. Acho que esse exemplo do que aconteceu na França é muito emblemático dessa coisa do voto facultativo. Aliás, teve ontem, de novo, né? Programa da Globo News lá, aquele Sem Fronteiras, que comentou essa questão comentou as eleições na França e também no Reino Unido, né?
E aí foi interessante porque lá pelas tantas a apresentadora são muito engraçada, muito evidente de uma frase para outra e curioso como ela não percebe isso. Que ela vira e fala assim que o resultado das eleições na França de, de resultado plebiscitário da população dando aval para o Macron fazer, enfim, fazer as reformas que ele tinha proposto, porque ele conseguiu uma ampla maioria no parlamento. E aí, na frase seguinte, ela diz: mas também foi a eleição com o maior índice de abstenção da história. Ou seja, aí eu falo, me vem como contradição é isso. Quer dizer, numa eleição em que você tem o maior índice de abstenção, você considerar ela plebiscitária, me parece bastante contraditório. Na verdade, a análise que tem que fazer um número significativo de pessoas está dizendo eu não concordo com esse modelo, eu não tenho interesse em votar em ninguém que está aí, e um certo grupo de pessoas foi lá e apoiou aquilo, mas isso não dá a legitimidade plebiscitária que a pessoa está colocando, né? E eu acho que isso, outra vez, como você acabou de mencionar, deveria ser usado como um índice de que, cara, algo precisa ser feito para que mais pessoas se engajem na política, para que aí sim você tenha, talvez, resultados plebiscitários. Mas como você tem um índice alto de abstenção, definitivamente não é plebiscitário, isso tem que ir para o governante, seja lá quem ele for, o que ele quiser fazer, que ele tem que tomar um certo cuidado, porque tem uma espécie, tem um contingente ali de pessoas que, cara, se ele o carro pode ser que se vote contra ele e ele tem que tomar um certo cuidado por causa disso. Bom, não sei se você quer comentar algo sobre isso, senão a gente já passa aí para os próximos tópicos. Taca-lhe pau aí, vamos pro próximo tópico. Bom, o que tem na nossa sequência, lembrando, então, a gente comentou as questões do sistema de governo, sistema de votação, o sistema de governo, evidentemente, a gente continuou com o presidencialismo, quem quiser saber mais, volta lá no episódio 2. Sistema de votação, a gente mencionou a questão da lista fechada, que era um pouco estigmatizada, e que, a princípio, me parece ser o sistema mais interessante do Congresso Nacional, e ao passo que para as eleições legislativas no âmbito municipal e estadual, o voto distrital parece ser interessante. Por motivos também que a gente já discutiu. Bom, aí a gente passou para a questão do voto obrigatório, que a gente comentou agora, e aí a gente tem mais alguns tópicos que acho que dá para a gente passar um pouco mais rápido, mas que são também tópicos importantes. É a questão da cláusula de barreira, que foi objeto de um debate aí no Brasil há uns anos atrás. O Supremo votou contra a cláusula de barreira, e agora vários desses ministros hoje dizem que eles erraram, que eles deviam ter permitido a cláusula de barreira. E a cláusula de barreira tem uma questão que sim, o principal objetivo dela é frear, impedir o surgimento dessas legendas de aluguel, que, como a gente está vendo aí pela Lava Jato, são, sei lá, uma espécie de pivô aliás, desde o mensalão, né, não só da Lava Jato, são pivô dessas crises políticas que está tendo no Brasil, né, foram surgindo esses partidos aí, PP, PR, PMN, PHS, Partido da Mulher Brasileira, enfim, esse monte de bizarrice que tem nada contra a mulher brasileira, mas evidentemente o Partido da Mulher Brasileira de feminista não tem absolutamente nada. Aliás, inclusive, o detalhe é que a maior parte se não me engano, na hora que surgiu o Partido da Mulher Brasileira, eles fizeram lá de partido e formaram lá a bancada desse partido. Parece que só tinha uma mulher, não sei se no país inteiro ou só no Congresso Nacional, o resto era tudo homem. Enfim, o princípio é para bloquear o surgimento dessas legendas que não tem programa nenhum, elas só servem para lotear espaço no parlamento, vender tempo de televisão e obter verba, né? Essas verbas tipo essas emendas, né, no orçamento, ou então pleitear ministério para poder lotear cargo, como acontece aí nesses governos, tá? A gente viu isso muito forte no governo da Dilma, né, porque ela estava com problema de conseguir apoio no Congresso, então ela tinha que distribuir partidecos.
Agora, tem, né, vamos dizer assim, contra a cláusula de barreira, tem uma demanda, provavelmente, assim, bastante legítimo, diria, de partidos ideológicos pequenos, que no bolo, digamos assim, da cláusula de barreira, perderiam capacidade de ter representação no Congresso. É o caso emblemático de quem é super contra a cláusula de barreira é o PSOL, que não consegue colocar tantos congressistas assim, mas que é um partido engajado, envolvido, enfim, de esquerda, mas, digamos assim, um pouco mais puro, né? Que defende uma série de questões interessantes, progressistas e tal, e que se veria numa situação de não conseguir eleger pessoas do próprio partido se houvesse a cláusula de barreira. Enfim, eu acho, como eu estava dizendo, eu acho que a demanda de partidos como o PSOL é legítima. No entanto, eu sou a favor da cláusula de barreira porque eu acho que o problema das legendas de aluguel é maior do que o problema de uma eventual supressão de representações mais ideológicas, mais engajadas politicamente. Porque eu acho que, na verdade, essas posições, como posições do PSOL e outros partidos mais desse viés engajado, seriam acomodáveis num sistema de menos partidos, num sistema que houvesse prévias, no sentido, de forma mais aberta, mais objetiva, como também a gente mencionou, é um dos itens que são mencionados mais abaixo, de modo que essas posições seriam preservadas, principalmente, inclusive, no sistema de lista fechada, porque aí você, dependendo da forma como o partido se organizar, você pode garantir que posições que várias dessas posições diferentes sejam contempladas na lista e ganhem maior ou menor, ganhem uma posição melhor ou pior na lista de acordo com a capacidade de convencer ali os correligionários do partido de que essas posições são importantes. Portanto, eu acho que vamos dizer assim, o tipo de dificuldade que o pessoal enfrenta hoje para preencher cadeiras no parlamento não seria diferente de uma eventual dificuldade que ele teria de conseguir vagas na lista de um partido maior. Pelo contrário, até eu acho que ele conseguiria ter mais projeção no sistema de lista fechada do que ele tem hoje, em que você tem esse voto aí. Não sei o que você acha sobre isso. Eu tendo a concordar com você, não tenho uma opinião cristalina sobre questões de cláusula de barreira. Eu acredito que deva haver a cláusula de barreira. Não sei se a cláusula de barreira vigente é a mais adequada. De toda forma, sim, a cláusula de barreira é para justamente impor essa barreira para esse receio desses partidos de aluguel, que sim, são a maioria no Brasil. Concordo que o Brasil tem muitos partidos, porém o meu medo é sempre o interesse dos partidos majoritários, que não são também os santos, obviamente, né? Eu acredito que hoje o trio PT, PMDB e PSDB, o monopólio deles, né, em majoritário, né, de orquestração, pode limitar o surgimento de partidos novos, no sentido, como a gente deu exemplo, às vezes, do Macron, agora na França, ou seja, partidos bem intencionados, como você citou o PSOL, que é novo, mas eu também cito o Novo, que é de um outro espectro político do PSOL, mas me parece que foi um partido novo que surgiu de forma rápida, objetiva, e eles têm as pautas deles, e ainda que eu não endosse todas, acredito que eles tragam bons argumentos para várias discussões que o Brasil precisa. Então, o meu receio é sempre limitar as boas intenções, né, de partidos novos. Até pensando sobre isso, o que eu pensei? Que eu até concordaria em limitar a criação de novos partidos, ou às vezes dificultar, se houvesse, dos próprios partidos que já existem, um movimento de
incluir novas ideias e novos quadros de forma clara e sistemática. Então, assim, o partido se abrir para trazer para dentro, não pessoas que discordem completamente das suas posições, mas naquela tentativa de reciclagem, de novos ares, né? De recrutar novas ideias. Isso seria muito legal. Cito a rede que tem no seu estatuto a possibilidade de candidatos independentes, ou seja, que podem usar a rede como plataforma, mas que não devem sujeição às ideias da rede. Ou seja, claro que eles validam as propostas desse candidato, mas esse candidato, se eleito, não tem o compromisso, não precisa ter o compromisso de votar com a bancada da rede, o que me parece uma iniciativa bastante adequada, bastante louvável por parte da rede. E é um exemplo de que outros partidos poderiam também adotar esse espírito de renovação e de dar oportunidade para as novas pessoas, caso seja dificultada aí a criação de novos partidos, né? Mas é isso. Bom, interessante isso que você mencionou sobre a rede, que também, justamente, é um desses partidos que, bom, eles conseguiram as assinaturas, mas hoje tem uma representação pequena, né, no parlamento. Eu me lembrei aqui de uma coisa, assim, acho, na verdade, assim, uma coisa importante sobre cláusula de barreira, que você tá trazendo à tona e que eu acho que é fundamental, é pensar a organização dos partidos, e isso pode, talvez em alguma medida, isso possa ser criado um mecanismo, sei lá, possa estar incluído na lei, enfim, de alguma forma, nesse contexto de reforma política, algumas regras sobre como os partidos devem funcionar. Uma coisa que eu acho que vai nessa direção, aquele aplicativo Mudamos, do Ronaldo Lemos e daquele outro cara que propôs a lei da ficha limpa, que é uma iniciativa que é muito interessante. Ela vai na direção de promover mecanismos de democracia direta. Eu não lembro se a gente mencionou isso, mas, enfim, a ideia do aplicativo é propor, promover um mecanismo para que leis de iniciativa popular possam ser mais rapidamente tramitadas, não só no Congresso Nacional, mas também nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. E aí eles têm um mecanismo de auditagem das assinaturas, então de coleta de assinaturas e auditagem, que evita, por exemplo, a necessidade de você ter um padrinho no Congresso Nacional apresentar o projeto, porque a proposta e as assinaturas já viriam segundo os padrões exigidos pela legislação de garantia de que não teve roubalheira na coleta de assinaturas, etc., e de modo que ele pode entrar direto no fluxo lá. Tem um negócio lá no Congresso, inclusive tem na parede do Congresso, você vai visitar lá no subsolo, tem um fluxo de tramitação de matérias, e aí as matérias que Mudamos, ele tem a possibilidade de entrar direto no fluxo sem precisar de um padrinho lá dentro do Congresso. E eles propuseram essa semana um projeto de lei que eles chamam de Lei de Transparência dos Partidos, que aparentemente o foco tem a ver com o consumo do fundo partidário, ou seja, seria uma maneira, eles passam a exigir uma prestação de contas online, diária, gastos com o fundo partidário, ou seja, das entradas de dinheiro no partido, né, tanto assim, doações, etc., e dos gastos do partido, as pessoas saibam como que o fundo partidário está sendo consumido. Essa seria, vamos dizer assim, a chamada da lei. Mas, junto com isso, tem umas coisas muito interessantes, que talvez me pareça até talvez mais importantes do que essa questão do fundo partidário, até porque para mim, eu sou a favor da extinção do fundo partidário, mas que são o seguinte: ele coloca a exigência de que a metade dos cargos, se não me engano é isso, metade, a gente pode olhar depois para ver os detalhes, mas uma parcela dos cargos, que se não me engano é metade dos cargos de comando, diretoria dos partidos, seja, por lei, eleita por voto direto dos correligionários e votação secreta,
propõe a criação de comitês de ética, que também, aliás, desculpa, metade dos votos seria feito por eleição direta com voto secreto e metade dos cargos seria eleito por sorteio. E, além disso, também seria eleita uma comissão de ética por sorteio, dentre os membros que se candidatassem, isso também vale lá para a diretoria, de modo a evitar que os partidos sejam controlados sempre pelas mesmas pessoas. Isso me pareceu muito interessante, porque eles estão preocupados justamente com algo que eu acho que você está colocando, que é, se um partido é controlado por determinadas pessoas, né, caso emblemático é o do partido lá do Levi Fidelix, que ele mesmo se diz dono do partido, né? Quer dizer, a possibilidade de você introduzir um mecanismo de democracia dos representantes e diminuir a influência de certas cúpulas, né, ao criar esse esquema do sorteio, né, me parece muito interessante. Inclusive, isso volta, eu não sei de onde eles tiraram isso, mas isso me remete imediatamente a como é que funcionava a democracia na Atenas antiga, em que a maior parte em que os cargos eram eleitos por sorteio, as pessoas para cumprir as funções, e uma das razões pela qual isso era feito, primeiro, isso colocava claro que todo mundo, todo cidadão, né, tem plenas, reconhece que todo cidadão tem plenas capacidades de decidir as questões que têm a ver com o futuro ali daquela cidade. Em segundo lugar, tira, de algum modo, várias questões da influência de poder econômico, influência de certos grupos que vão se tornando coesos e tal. Então, assim, a introdução de parte das pessoas por sorteio me parece muito, digamos assim, uma espécie de teste aí para algum tipo de mecanismo de democracia direta que envolva o mecanismo de sorteio. Eu sou, digamos assim, eu não falei isso desse tipo de coisa ainda quando estava escrevendo o texto, mas eu sou bastante inclinado vejo de modo favorável a possibilidade de introdução de sorteios para o preenchimento de certos cargos. Claro que teria que pensar como distribuir, tem problemas, né, poderia ter uma configuração esdrúxula, então talvez formas de distribuir melhor a ocupação de certos cargos por sorteio, mas o sorteio, qualquer possibilidade de influência de grupos, então isso me parece interessante para algumas coisas. E a introdução dessa ideia no âmbito dos partidos, que a princípio seriam agremiações de pessoas que têm interesses aparentemente próximos, né, se não comuns, ajudaria, de repente, a evitar o loteamento. Estava comentando sobre o Mudamos, né, e a proposta que eles colocaram sobre a transparência no uso do fundo partidário, e que eles, junto com essa proposta, eles colocaram também algumas questões sobre como eleger as diretorias dos partidos, uma questão de sorteio, que me parece interessante, para mexer um pouco na estrutura dos partidos, não como algo definitivo nesse momento, mas como já uma ideia, mostrando que para você melhorar, se você melhorar um pouco a organização dos partidos, de repente, via legislação, você pode garantir que certas ideias possam ser melhor representadas e aí, de alguma forma, evitar alguns dos pontos negativos que são colocados contra uma eventual cláusula de barreira. Perfeito. Acho que meus comentários são, primeiro, galera, se não conhece, instala o Mudamos, é muito interessante, eles estão começando agora, eles devem abrir processos de consulta pelo aplicativo para questões estaduais e municipais, ou seja, democracia direta, existe na Constituição, está na Constituição a possibilidade dos cidadãos se organizarem para propor leis que, se tiverem as assinaturas corretas, não precisa, como o Gus falou, ser apadrinhadas por ninguém. Os caras simplesmente vão ter que entubar, entendeu? Se houver a organização correta. Então, Estádio Mudamos é muito interessante, é muito bem feito. As propostas iniciais, que são duas, são muito legais. Sobre sorteio, sou a favor. Inclusive, comentei em alguns comentários que eu deixei no seu texto. Um deles, eu digo que eu gosto da ideia de sorteio para preenchimentos de cargos em algumas situações
por exemplo, de onde precisa haver desempate, ou coisas assim, porque, enfim, até para vagas de vestibular, eu defendo também que haja uma porcentagem de pessoas que possam entrar numa faculdade por sorteio, porque se de um lado, teoricamente, no caso do vestibular, a gente seleciona por meritocracia os melhores, por outro, no caso do sorteio, a gente seleciona os sortudos, o que também não é algo ruim. É isso, sobre essa questão que a gente estava falando da cláusula de barreira, e que o próximo ponto aqui seria a quantidade de cargos, né? Cargos eletivos, no caso do legislativo. Fala aí, Gus. Essa questão da quantidade de cargos, ela é um pouco difícil, na verdade, porque ela envolve algumas tecnicalidades, eu acho. Então, assim, no primeiro momento, tem uma impressão que pode ser uma impressão que não tem a ver tanto com a quantidade de cargos, mas com a qualidade das pessoas que preenchem os cargos atualmente disponíveis, de que tem muito político para pouco resultado, né? Então, e que isso gera um custo gigantesco, né? O custo dos políticos é altíssimo, e evidencia, né, esses privilégios que tanto incomodam a gente, e tenho certeza que muitas pessoas, são em torno da diminuição da quantidade de cargos, principalmente no legislativo. E aí, enfim, de novo, até, em algum momento, lá no meu texto, eu chego a discutir que talvez seria o caso de diminuir, falo da possibilidade de diminuir o número de senadores para 2 ao invés de 3. Nesse caso, eu dou uma justificativa. Bom, como o senador é eleito por votação majoritária, se você colocar 2 senadores, você vai estar colocando o primeiro e o segundo colocado, que provavelmente vão refletir as 2 principais forças políticas daquele estado, de modo que você teria, de alguma maneira, as 2 principais forças políticas do estado refletidas, provavelmente elas vão ser opostas, representadas ali no Senado. Ao passo que com 3, você acaba criando uma espécie de desequilíbrio, na minha opinião, porque o terceiro colocado fatalmente vai estar mais próximo de uma ou de outra dessas posições, de modo que lá no Senado esse estado vai estar representando mais um certo grupo do que outro. Alguém vai falar, pô, mas isso é mais democrático, porque afinal de contas o outro tem maioria. Mas eu acho que o Senado, como um lugar onde você discute, né, questões legislativas e tal, ele tem que ter a capacidade de ver todos os lados da sociedade e não sempre pender para o lado da maioria, de modo que isso seria a minha justificativa para você ter 2 senadores ao invés de 3. Por outro lado, eu tenho certeza que tem uma série de argumentos a favor de você ter uma quantidade de senadores, enfim, eu acho que isso é mais um argumento tipo para uma discussão desse tipo. No caso da quantidade de deputados federais, eu acho que a principal questão envolve o problema da distorção da representatividade. Quer dizer, nas regras que estão vigentes hoje, você tem estados muito pouco populosos que têm proporcionalmente mais deputados do que estados mais populosos. Foi criado dessa forma para aumentar a influência de certos lugares que eram marginalizados no âmbito legislativo, e aí você tinha lugares populosos, especialmente o Sudeste, dominando, vamos dizer assim, o Congresso Nacional, mas gerou também uma série de distorções, como, né, essa cacicada toda de Sarnez e Renan e Henrique Eduardo Alves, aí, que vem representando, vamos dizer assim, o coronelismo antigo ainda no Congresso Nacional. Então, assim, eu acho que é também uma questão difícil, uma questão sensível, não sei como corrigir, não tenho uma proposta clara sobre como fazer isso. Eu entendo a questão de você melhorar a representatividade dos lugares mais populosos. Por outro lado, eu penso que tem que ter algum mecanismo para garantir que os lugares menos populosos não sejam simplesmente marginalizados e completamente subtraídos das discussões relevantes. Portanto, eu acho que isso é uma questão também um pouco espinhosa. Coloquei rapidamente, na verdade, remover o status do Distrito Federal de governo, como se fosse um Estado, porque eu acho que
Isso também é uma distorção, isso também cria uma série de cargos inúteis numa região super pequena, de pouca população, enfim, mas também é uma outra questão. Acho que são detalhes que precisariam ser discutidos aí. Inclusive, porque assim, eu sou bastante propostas como aquela de dividir o Pará em não sei quantos estados, essa criação desenfreada de municípios minúsculos, enfim, a gente tem que pensar em maneiras de não criar, que existe um excesso de cargos de políticos que servem só para dar salário para políticos profissionais. A gente precisaria pensar melhor a distribuição de cargos, que a gente tenha o atendimento às necessidades da população, das nossas necessidades de governo e não às necessidades de interesses de particulares, como me parece ser muito fortemente o caso hoje. Sobre Senado, eu concordo de diminuir de 3 para 2, acho que 54 senadores vai dar agilidade, mantém a representatividade, o próximo item vai ser tempo de cargo, né? Talvez a gente pode discutir, né, se eles precisam ficar 8 anos lá, enfim, o que eu também acho que é um pouco exagerado. Sobre deputados federais, sim, a gente hoje tem mais de 500, eu acho isso um absurdo, acho que o máximo deve ser 450, gosto do número entre 350 e 400, me parece que mantém a representatividade sem inflar, sem deixar, porque quanto mais infla, mais ineficiente né? E a gente tinha discutido sobre a forma de eleição, né, de distrital e tudo mais, e a gente tinha comentado sobre a municipal e a estadual, legislativo, ser distrital. Isso é excelente para estado e para município, até porque, tendo a representatividade por distrito, você pode justamente diminuir a quantidade de gente, porque você vai conseguir ter representantes locais, né, defendendo os seus interesses. Então, isso também, você cita aqui no texto que tem cidades com menos de 20 vereadores. Então, assim, manter essas cidades, se a gente puder manter essa quantidade de vereadores sempre enxuta, e ainda considerando que os eleitos vão ter representatividade por região, isso seria perfeito no caso das assembleias municipais e estaduais. Aí, no caso da federal, é o que eu falei, acho que concordo com você, tem que, de alguma forma, pensar na questão de representatividade por população, ainda mais hoje em dia, e tem que ter algum limite aí, que, para mim, no máximo, tinha que ser ciente, né? Aí você entra no próximo ponto aqui, que é o tempo de mandato, né? Qual deve ser a duração de cada tipo de mandato? E, enfim, por favor, se você quiser que eu fale também, primeiro, fique à vontade, e depois você pode dar a sua perspectiva, enfim, se você acha que está falando demais, o que você acha? Pode ser, cara, acho que apresenta aí, você já leu, né, tá sabendo, aí eu vou modulando, a gente pode ir trocando, né? Perfeito. Sobre tempo de mandato, eu entendo a posição que o Gus defende aqui, ele vai falar, mas eu acho que algumas mudanças na sociedade brasileira, mesmo em cidades, no município, no estado, elas só acontecem porque existe a possibilidade da pessoa ficar um tempo, que eu acredito 4 anos é ideal, para conseguir implementar mudanças. Então, assim, eu mudei para uma cidade agora, que, claro, diferente de São Paulo, tem outros tipos de prioridade, tem outros tipos de problema, tem outros tipos de qualidade, mas eu vejo que mudanças necessárias na cidade, que passa por questões até de urbanização, diferentemente de São Paulo. Então, quando eu digo urbanização, desde padronagem de calçada, comunicação visual das ruas. Você aqui tem dificuldade de saber em que rua você está, porque não tem não só um padrão, como não há aparentemente uma exigência de placas nas ruas. Questão, por exemplo, de reciclagem, né?
Então, eu não acho que esse tipo de mudança, por mais que elas sejam óbvias, né, em algumas cidades, elas aconteçam de um dia para o outro. Então, eu acredito que o tempo de mandato, ele tem que refletir mudanças que não acontecem, por exemplo, em 2 anos, entendeu? Eu não sei se é aqui nesse item que você vai falar de reeleição, mas acredito que sim. Se for nesse item, ou a gente já pode incluir nesse item, eu sou a favor de reeleição. Porque é o próximo item, né? Reeleição, então, eu já estou adiantando um pouco. Porque o meu argumento que serve para tempo de mandato e que embasa a minha justificativa para ter reeleição é justamente esse. Tem mudanças que acontecem em 4 anos, tem mudanças que só vão acontecer em 8 anos, né? O que talvez a gente pode discutir em reeleição são critérios que permitem a determinado político ser reeleito. Então, imagina alguém que não cumpriu as suas metas ou alguém que tem algum tipo de foi descoberto algum tipo de conchavo, tal, tem que ter algum impedimento para ele se reeleger. Mas eu acho que, por exemplo, um bom prefeito que durante 4 anos soube trazer mudanças, se ele tiver esse benefício de mais 4 anos para continuar as mudanças, eu acho até que impede aquele lance de que, por exemplo, está acontecendo nos Estados Unidos agora, que é só um exemplo, né? O Trump assumindo, sai do Tratado de Paris, rompe com Cuba agora de novo, entendeu? Então, são para tentar manter a possibilidade de bons políticos continuarem com as mudanças necessárias. Talvez, e aí eu abro aqui a exceção no caso da reeleição, talvez para cargos, a reeleição possa ser para cargos executivos, né? Então, talvez o executivo possa ser reeleito. Já o legislativo, eu concordo, eventualmente esse cara não precisa ser reeleito, porque, enfim, as leis podem ter um pouco mais de flexibilidade e tal. E já deixo claro aqui que eu não concordo com a sua sugestão de mandato de 2 anos, porque eu acho que em 2 anos, mesmo legislativo, você não consegue fazer as mudanças necessárias. Eu acho que fica um político um pouco mais volátil, né? Então, talvez esses 2 anos só seria possível se antes houvesse uma reforma paralela, que é dos processos e procedimentos e da burocracia de propor uma matéria, ela ser votada, ela ser tratada com seriedade, ela não ser engavetada, por essa proposta em discussão, coisa que não acontece hoje. Então, a gente tem visto aí, maluco, por questões oportunistas, resgatar propostas lá de 2003, lá de não sei quando, para agora. Então, eu acredito que um mandato aí de 2 anos, ele seria muito volátil. Essa é a minha opinião a respeito do tempo de mandato. E, em parte, de reeleição. Né? Pô, legal. Acho que foi perfeito juntar os dois assuntos. Acho que eles estão intimamente relacionados. Eu acho que de fato, esses dois itens provavelmente são os mais polêmicos aqui dessa minha proposta. Eu entendo todas essas suas colocações, acho que elas são válidas, e você colocou uma coisa agora no final muito relevante, que é o problema da burocracia, da dificuldade que você tem para tramitar e propor e discutir uma lei e finalmente aprová-la, e que isso leva um tempo tão grande que, de repente, um cara, no mandato de 2 anos, pode não conseguir, ele pode pôr a proposta e não está lá para ver a proposta dele ser votada no sistema que é hoje. Isso é muito relevante nessa discussão. Eu acho que essas questões que eu estou colocando no âmbito assim, de uma discussão de reforma política seria talvez um extremo e eventualmente teria que chegar em concessões para chegar no meio termo. Então, aqui, o principal para mim é dizer onde eu estou apontando com essas coisas para justificar um pouco de por que essas ideias. Eu acho que eu fui bastante influenciado para construir essa proposta num texto do professor da UFRG, da história antiga, que apresenta um texto, que tem um publicou um texto, depois eu coloco o link,
em que ele traz uma série de elementos da democracia, né, lá no século V, século IV a.C., que eu já mencionei rapidamente aqui a questão do sorteio, e vários desses elementos, mostrando que assim, de alguma forma, a opinião geral é que a democracia ateniense tinha vários problemas e que as democracias modernas, de alguma forma, finalmente com a questão da democracia representativa, resolve esse problema. Mas a questão lá é que a democracia era muito mais direta, tinha essa questão dos sorteios, e os mandatos eram curtíssimos, na verdade. Os mandatos eram de 1 ano, e lá, inclusive, os juízes eram eleitos. E a principal questão envolvida nesse tipo de mandato rápido, e também não tinha possibilidade de reeleição, é que era justamente você colocar de maneira mais evidente a capacidade, o reconhecimento da capacidade dos cidadãos de tomarem decisões sobre aquilo que lhes interessa, e justamente evitar a formação de uma casta específica de políticos, oligárquica, portanto, né, e aí naquela época o ser democrata era ser contra o regime oligárquico, que controlasse ali a vida das pessoas, e você ter o envolvimento ativo na vida política é um sinal de liberdade desse pessoal. Então, assim, o que está em jogo numa proposta de redução do tempo do mandato é você tirar da pessoa, né, do legislador, daquele legislador específico, aquele fulano, né, o protagonismo na propagação de eventuais mudanças necessárias numa cidade ou no país. Então, e a mesma coisa em relação a você não ter um mandato tão longo. Enfim, dessa questão lá da democracia ateniense, e a ideia justamente era tentar empoderar mais a população em relação às decisões delas. Então, assim, a proposta minha manteria os mandatos executivos de 4 anos, nesse sentido, alguma das dificuldades que o Rafa está colocando. Os mandatos legislativos seria uma tentativa de tentar desvincular dos legisladores específicos a proposição de mudança. Então, tirar um pouco essa coisa da paternidade da lei. Eu acho que um pouco, e por isso que isso me parece se ligar diretamente com a questão da reeleição, que hoje você tem essa ideia de que o cara vai lá, ele entra na Câmara dos Vereadores e ele precisa performar na Câmara dos Vereadores, propor uma lei que vai assinar com o nome dele, porque ele quer fazer uma carreira política. E é justamente isso que eu quero evitar. Eu quero acabar com a ideia da carreira política. Eu quero que as pessoas, que os cidadãos sejam políticos, e não que você tenha uma casta de políticos profissionais que cuidam, as pessoas simplesmente delegam a eles as funções. Então, a ideia de você impedir a reeleição seria uma forma de também aumentar a rotatividade, e a ideia de que, justamente outra ideia radical que está colocada ali no texto, que provavelmente não passa em lugar nenhum, mas que, enfim, também está mirando nesse lugar, que é a ideia de que se você ocupou um cargo público, você não ocupa mais esse cargo, não só não tem a possibilidade de reeleição para continuar o mandato, como você nunca mais poder ser um vereador. Se você quiser ser deputado, você pode ser deputado. Enfim, então, algumas coisas nesse sentido de tentar fazer rodar mais as pessoas, mas aí, razão, Rafa, o modelo que a gente tem hoje, legislativo e de tramitação das coisas, é francamente contrário a qualquer tentativa nesse sentido. Portanto, assim, do ponto de vista prático, provavelmente a gente manteria as coisas mais ou menos como elas são hoje. De fato, talvez, assim, eu estou desacreditando um pouco da questão da reeleição até para cargos executivos, mas sim, estaria disposto a aceitar que a reeleição se preservasse só para cargos executivos, de repente, no primeiro momento, mas eu acho fundamental hoje a gente acabar com esses caras que ficam no Congresso Nacional por 30 anos, e depois entra o filho dele, e, cara, isso daí, para mim, tem que acabar. Eu acho que é um pouco nesse sentido. Perfeito, concordo. Até nesses 2 itens aqui, reeleição e tempo de mandato, você inclui outros itens que, enfim, talvez até seja legal desmembrar depois, que é justamente sobre a questão que você falou, sobre ter uma quarentena, né? Acho que a sua quarentena é a quarentena extrema, né? Se o cara já ocupou determinado cargo,
eu acredito que possa ter um meio termo aí, que é ele, durante determinado período, não poder voltar àquele cargo. Concordo com você, tem que haver uma quarentena. A princípio, eu proponho de ser o tempo que ele ficou naquele cargo. Então, se a gente considerar a reeleição para executivo, se o cara ficou 8 anos no governo, por exemplo, ele precisa de mais 8 anos para voltar a um cargo, aquele mesmo cargo executivo. Eu defendo uma quarentena, sim, talvez um pouco mais ampla, não sei. Mas algo que você colocou ali que eu sou a favor é se o cara, estando num cargo, querer assumir um outro cargo, seja como ministro, seja como para tentar outra coisa, se ele perder, ele não pode voltar para o cargo que ele estava. Então, assim, se o cara está em determinado cargo, isso está nos itens que você colocou aqui, e quer se candidatar a outra coisa, ou quer servir a outra coisa, ele perde o mandato dele, entendeu? No caso do executivo, acho que daí assume o vice na hora, e o que era o eleito, né, que era o cabeça de chapa, já não pode mais voltar, vai assumir o vice. No caso do legislativo, não existiria esse lance de suplente, entendeu? Então, assim, suplente para mim é se o cara morreu, entendeu? Se o cara tá mal, tá de saúde, sai fora. Aí, beleza, para manter o eleitorado, as propostas do eleitorado dele, põe o suplente. Agora, se o dono do cargo abre mão do cargo, o suplente dele também vai junto, entendeu? Não tem que pôr essa de suplente. Tanto que a gente viu aí essa mesquinharia do Serralho ter voltado, ele não aceitou o Ministério da Transparência, porque se ele não aceitasse, os correligionários deles lá, enfim, aquela galera que vem junto, ia perder o emprego. Então ele voltou para manter a galera que trabalha com ele. Então, assim, é um absurdo isso. Ele, quando saiu para ser ministro, já tinha que ter perdido o cargo e já ter assumido outro na fila ali, né, que a gente colocou na sua proposta de lista fechada, que eu concordo. Então, assim, considerando lista fechada e isso que a gente está falando agora, se o cara sair fora, assume o próximo da lista, entendeu? Não tem mais essa de assumir um cargo e depois ficar pleiteando outros cargos, enfim, é uma putaria o que rola hoje em dia. Você colocou um negócio que eu não tinha pensado, questão do suplente, porque como eu discuti no primeiro momento mais em torno da lista fechada, porque a lista fechada é bem tranquilo, se o cara sai, assume lá o próximo da lista, e do ponto de vista da representatividade, as coisas estão mais ou menos garantidas. Agora, no caso do voto distrital, como é que seria isso, né? Porque você não pode simplesmente o cara saiu, deixou o cargo para fazer alguma coisa, e aí assume o segundo oposto a ele, né? Então, de repente, no voto distrital, talvez tenha a figura de uma espécie de vice, né? De um suplente que é eleito na chapa. Então, você está votando no fulano, você está votando no fulano, mas também está votando no vice dele, que é, em caso aconteça alguma coisa com ele, problema de saúde, seja lá o que for, assume o vice. De repente, seria um jeito de acomodar essas duas coisas. Você tem um suplente apenas no caso em que está rolando o voto distrital. No caso da lista, o suplente do cara é alguém da lista. A lista já deveria contemplar ideologicamente a posição. Fechou, por mim já é. Bom, então, o próximo ponto é financiamento de campanha, que talvez seja hoje o tema mais grave aí, né? Financiamento e execução de campanha. A gente está discutindo até aqui talvez umas coisas estruturais aí do ponto de vista da dinâmica dos mandatos, mas o que está mais chamando a atenção dessa crise toda que a gente tem hoje é o problema do dinheiro na política, né? Então, são vários assuntos que tem aqui, eu coloquei na forma de tópicos, acho que é legal passar por eles, assim, tentar ser o mais objetivo possível, né? Primeiro, por exemplo, considerando a questão da lista fechada, então a lista deve ser publicada com uma antecedência grande, ela deve ter ampla divulgação, e depois de publicada a lista, deve ter dificuldades importantes para a inclusão de novos candidatos, né? Tem que ter justificativa e as mudanças têm que ser amplamente divulgadas para evitar justamente do cara propor uma lista de um jeito e, na última hora, ele mudar isso
e aí, enfim, ser um engodo, na verdade, a lista. Né? Perfeito. Né? Vamos seguir aqui, vou passar todos, depois a gente vê o que precisa comentar, porque alguns é meio óbvio. Né? Bom, outra coisa que eu coloquei aqui, eu estou preocupado, na verdade, em tornar a campanha uma coisa minimalista. Eu acho que hoje, além do poder, quer dizer, o principal reflexo do poder econômico na campanha política é a construção de discursos emocionais para tentar ganhar o eleitor numa coisa emocional, que isso é feito pelos famosos marqueteiros, que são o cume, né, o ápice, o centro ali da corrupção de campanha, por exemplo, no processo do mensalão e tal. Os caras que operam toda a grana que está correndo nas campanhas, esses marqueteiros, e a sua função dentro da campanha é construir um discurso emotivo, imagético, cara, nunca discute programa. É o que a gente tem visto, a gente viu nessa última eleição, que o pessoal começou a chamar de estelionato eleitoral, né, na forma como, por exemplo, o caso da campanha da Dilma apresentou um país que a gente não reconhecia, num lugar que estava tudo bem, e de repente no dia seguinte da eleição está tudo mal, né? Enfim. E aí isso é construído por esses caras. Então, a minha proposta é tornar a campanha que você não tenha, assim, praticamente não tenha lugar para esses caras atuarem. Algumas coisas você publicar, e outra coisa importante é forçar que a campanha seja mais programática do que emotiva. Então, você ter, por exemplo, um site padrão em site do governo para os candidatos listarem lá suas propostas. Então, de modo que você não possa ter um site mais bonitinho que o outro. É texto mesmo, cara. É para o cara ler e entender o que o cara está falando. E aí, explicar algumas questões do candidato, né, declaração que eu coloquei aqui para você caracterizar bem o candidato, de onde que ele vem, todos os partidos pelos quais ele passou, para você poder ver se ele tem alguma consistência na sua trajetória, quais cargos ele já ocupou, eletivos ou não na administração pública, todos os lugares, sejam elas empresas públicas ou privadas, para você também tentar localizar a eventual vinculação dele com certos interesses, o que ele faz hoje em dia, né, qual que é a ocupação dele, e aí considerando como o cara não vai conseguir ser um político profissional, porque ele não pode se eleger infinitamente, ele tem que ter alguma ocupação, declaração de bens e direitos, acho que se o cara quer ser candidato público, ele tem que abrir a declaração de IRD, e atestado de que ele é ficha limpa, né? E aí, em relação à questão de tempo de TV e rádio, essas coisas, eu acho que a quantidade de tempo tem que ser igual, independente de coalizão, de qualquer coisa, todo mundo tem um tempo fixo, e aí, mais um motivo para você ter menos partidos, porque se tiver partido demais, todo mundo vai ter um tempo ridículo, então você tem lá um tempo fixado, e isso vai durar por um período lá, eu sugiro aqui, por exemplo, 10 minutos semanais para cada candidato nas eleições majoritárias. E no caso das eleições legislativas, como a gente está falando de lista fechada, no caso do Congresso Nacional, a campanha seria feita exclusivamente por partido. Eu não tinha considerado aqui o voto distrital, mas o voto distrital, acho que TV e rádio também fica meio estranho, dependendo do tamanho, talvez no estadual, mas também tem algum mecanismo de limitar os tempos, e no voto distrital provavelmente teria menos candidatos. Enfim, acho que, cara, você quer falar uma coisa sobre esses pontos, porque vai mudando, né? Eu concordo com a maioria e eu também sou contra o fundo partidário. Hoje o fundo partidário são 820 milhões distribuídos para os partidos de forma até desigual. Eu acredito que hoje a gente tem no Brasil 35 partidos. Se a gente der 5 milhões para cada um, por exemplo, vai dar 175 milhões, o que é quase 20% do fundo partidário atual. Então, assim, se existem alguma condição de dar algum dinheiro para os partidos, que seja dada na mesma proporção para todos e que não seja muito dinheiro, entendeu? Eu sou a favor disso, concordo com o restante das propostas. Na verdade, assim, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: eu sou contra fundo partidário de todas as formas, sou a favor
filiados ao partido financiarem o partido. Entendeu? Eu sou a favor disso. Agora, se tiver que manter algum tipo de fundo partidário, que seja distribuído, que seja muito menos do que se dá hoje e que seja distribuído de forma igual, que seja 1 milhão por ano para cada partido, entendeu? Aí você faz o que você quiser dentro, claro, da lei, né? Para manter uma sede, para pagar a internet, para, enfim, manter um mínimo de um partido. Acho que isso é interesse do Estado também. Sobre as campanhas, concordo 100%. O tempo tem que ser dividido de forma igual e tem que ser, a gente até já citou esse texto da outra vez, né, aqueles juristas que proporam uma nova constituinte, eles propõem que tem que ser o candidato falando para a Câmara, né, e há que se, como você também colocou aqui, a questão dos debates, entendeu? Não tem essa de não comparecer ao debate, assim como, por exemplo, uma concessão pública de uma TV tem que ter uma quantidade, é obrigada a ter uma quantidade mínima de jornalismo, por exemplo, acredito que também, por isso, é um exemplo só, candidatos devem ter uma quantidade mínima de horas de debate dentro de uma eleição, entendeu? Dentro de uma campanha, com outros candidatos, claro, que não seja para fazer só entre amigos. Então, assim, financiamento de campanha, acho que a gente concorda em grande parte, né? O próximo ponto aqui que você traz, caso a gente já passou pela questão do financiamento de campanha, é quem é que pode se candidatar, onde você também fala do suplente, que a gente já adiantou ali em cima, né? Mas aí você fala do que não pode ser ficha suja, né? E que até você coloca que, na verdade, a chapa já deveria ter algum indicativo de quem assumiria secretarias ou ministros, para não ficar aquela coisa um pouco nebulosa. A gente até já discutiu isso no paralelo. Nesse sentido de um candidato ao executivo já ter que dar indícios de quem ele vai colocar, eu concordo 100%. Só acho que não deva ser de uma forma fixa, né? Então, acredito que deve ter mais apelo aquele que já dá mais dicas para os eleitores de quem vai compor, né, o governo dele, o mandato dele. Então, sou a favor disso, porém, como a gente já discutiu aqui no paralelo, eu só não gosto da ideia de engessar, né, uma eleição já dizendo quem vai ocupar isso e aquilo, porque o executivo, eu acho que dos cargos o que tem que ter uma dinâmica diferente, porque ele trabalha muito com o tempo presente, né? De ter que fazer as coisas, enfim, de executar o que precisa ser feito. Então, essas são as minhas considerações sobre esses pontos. A gente discutiu isso mesmo. Eu acho que uma das preocupações que eu pus aqui na questão de... Tem duas questões, na verdade. Tem um lance de limitar a quantidade de ministérios e secretarias, que me preocupa um pouco por causa do lance do loteamento, né, de você distribuir isso para conseguir apoio político. Concordo que isso pode engessar de alguma forma, talvez não seja a melhor solução, mas talvez o que eu tentaria manter assim disso era pelo menos a questão de manter um teto para ministérios, um teto da quantidade de cargos que esse cara pode distribuir, porque eu acho que tentar evitar essa situação que a gente está tendo, me preocupa um pouco, mas também acho que não é uma questão fechada, não. A ideia da chapa, você já mencionou, era tentar deixar um pouco mais claro o que seria o governo do cara. Eu cheguei a modular isso um pouco, né, para, de repente, ele indicar alguns, aqueles mais relevantes, mas, de fato, de repente, seria só assim, o que você coloca faz muito sentido, que é o cara que revela mais sobre como é que vai ser o governo dele, de ter mais simpatia. De repente, a gente construir, na verdade, não uma regra para isso no sistema eleitoral, mas uma espécie de demanda do eleitorado para que tenha mais transparência na formação da chapa política, né? Enfim, aí tem um próximo item, seria uma série de questões sobre como formar os partidos, né? Você já mencionou a questão do financiamento
fundo partidário. Eu entro numa questão de prévias, acho que prévias são um mecanismo importante para promover democracia já dentro dos partidos. A gente já mencionou um pouco essa questão sobre como eleger os cargos dos partidos, mas também, se as prévias forem mais democráticas, isso poderia ajudar, de algum modo, melhorar a imagem do partido, mas também, de algum modo, deixo isso um pouco para a questão uma questão estatutária. O outro item é a questão de coligação, que eu acho que elas podem existir. Acho que a questão de coligação envolve também a questão do número de partidos. Se a gente tiver um número mais reduzido de partidos, de repente, faz sentido falar em coligação pré-eleitoral. De repente, como acontece lá, por exemplo, lá no Reino Unido, você usa coligações para formar a maioria no governo, mas após as eleições e não antes. Pode ser um modelo interessante. Eu tinha colocado aqui a ideia de coligações, pensando que a gente ainda continuaria a ter um número relativamente grande de partidos, mas que as coligações passassem a ser vinculantes, de modo que o cara não poderia ter uma coligação PT, PSDB numa cidade e no âmbito nacional eles serem adversários, coisa que a gente também já mencionou. Uma coisa fundamental em relação à coligação é que a coligação não altera em absolutamente nada o tempo de TV dos candidatos do executivo, de modo que a gente eliminaria, digamos assim, essa vertente da questão das coligações. Bom, acho que isso é um tema, de repente, a gente, para fechar, se você quiser comentar isso, depois a gente fecha com as últimas duas partes. Perfeito. Sobre partidos, a gente já falou aqui de prévias, então concordo plenamente que tem que ter no estatuto do partido a forma que ele escolhe quem vai se candidatar. Coligação, com certeza, vinculante. Então, assim, ainda mais considerando a proposta de lista fechada, então acredito que os partidos possam se coligar, mas isso tem que ser válido para todos os âmbitos, municipal, estadual e federal. Não tem essa de ficar essa sacanagem que está hoje, todo mundo com todo mundo, tanto faz, tanto fez. Então, concordo plenamente. E aí, enfim, então acho que isso está um pouco mais claro, né? A gente já tinha discutido essa questão de prévias. E aí a gente entra aqui nos dois últimos itens, né? Pessoal que está nos ouvindo, por favor, procurem o texto do Gustavo, vai estar linkado aqui, mas opiniões sobre reforma política, um autoexperimento. E os dois últimos itens, depois desses que o Gus citou, sobre a questão de salários, auxílios e verbas indenizatórias, que é um dos, talvez, os mais óbvios, né? E também a questão dos cargos comissionados, né? Então, quais cargos podem ser preenchidos pelos políticos, ou que pessoas os políticos podem trazer junto do seu mandato para ocupar quais cargos. Sobre a questão dos benefícios, eu sei que o Gus, ele aderiu a uma sugestão que eu fiz, que é a primeira coisa: hoje, os nossos políticos, eles têm benefícios assoberbados, né? Ou seja, é muito fora da realidade, é completamente fora da realidade, porque não só eles ganham muito bem, os salários deles são altos, como eles têm toda sorte de vantagens. Por exemplo, uma vantagem, o que eles colocam como uma necessidade, mas acaba sendo uma vantagem. Então, por exemplo, a Câmara, teoricamente, ela só funciona de terça, quarta e quinta. Por quê? Porque os políticos precisam visitar os seus colégios eleitorais, precisam voltar aos seus estados. Isso, claro, é uma forma não só de ineficiência, né, como de desperdício, ou seja, é muito mais barato ficar 3 semanas direto trabalhando de segunda a sexta e passar uma semana no estado, ou seja, de várias passagens aéreas ao longo do mês, você passa para 2, uma para ir, uma para voltar por mês. Então passa uma semana, não precisa ir toda semana, entendeu? Você resolve as mesmas coisas. Todo político tem um escritório na cidade de onde ele veio, entendeu? Por que essas porra não usam internet? Não faz como a gente aqui, liga no Skype, no Hangout, entendeu? Não tem que ir lá. Na verdade, eles vão lá, eles ficam dormindo,
ficam comendo, entendeu? Então, assim, é uma grande de uma sacanagem. Então, não só eles têm muitos benefícios, como possibilidade de verbas indenizatórias para pagar almoço. Estava até vendo um deputado estadual em Curitiba que, porra, era pizzaria toda semana de 400 conto, 500 conto na churrascaria, e agora ele vai ter que provar que ele estava nesses lugares, inclusive em boates, tomando drinks, em benefício do Estado, dizendo que ele estava conversando sobre questões políticas com pessoas que só poderiam estar com ele naquele momento e naquela situação. Então, assim, é um absurdo. Então, a proposta que o Gus acatou, que eu fiz é a seguinte: ou você escolhe, aí eu não sei se isso seria uma escolha ou se já seria uma definição prévia que os cidadãos iriam impor aos seus políticos, né? Mas, assim, quem ganha 30 e tantos mil reais por mês, 20 e tantos mil reais por mês, se precisa comprar passagem, o cara vai lá e compra. Se ele precisa de motorista, ele vai lá e paga, entendeu? O problema hoje é que ele não só tem um puta salário, como não paga mais porra nenhuma do que ele precisa para trabalhar. Então, a ideia é, ou ele escolhe ganhar o salário sem nenhum benefício além do salário, ou seja, ele pode pagar o que ele quiser, usufruir, porque ele ganha bem, ou ele escolhe não receber salário nenhum, mas ele vai ter onde morar, onde comer, entendeu? Motorista, não sei, eu acho que, pô, vale transporte, digamos assim, ele pode ter, né? Porque esses carros também que essa galera tem é um absurdo, é tudo, enfim. Então eles criam esses feudos de benefícios, ganham muito bem, não gastam nada com o que eles fazem. Então eu acho isso um absurdo. Então, sim, tem que diminuir os benefícios, ou, se tem benefícios, não tem salário. E, por fim, eu acho que é o último ponto aqui, é a questão dos cargos comissionados. A real é que hoje, né, todo político leva uma entourage, acho que, se não me engano, de cargo comissionado para cada deputado, são cerca de 30 cabeças, não sei se eu estou exagerando, mas, assim, 5, tinha que ser 5 no máximo, cada deputado pode meter 5 cabeças que ele escolheu para trabalhar. Um assessor de imprensa, um cara mais articulador, o que ele quiser, mas 5 cabeças por deputado. Se a gente lá em cima estava falando de que hoje tem que né? Haja cargo comissionado para essa galera. Então, a mesma coisa para ministérios, entendeu? O Gus cita aqui no texto, cada ministro deve ter 2 cargos comissionados. Não sei se 2, que seja 5 também, mas há que se haver uma política, tanto do Senado, quanto da Câmara, como de todos os ministérios, de funcionários de carreira, entendeu? Claro que um governo, né, um político ao assumir um mandato, ele tem que ter ingerência, né, top-down, do que ele deve implementar. Porém, hoje, o que a gente vê? É supervisor. Então, assim, você vê esse lance que rolou da carne fraca, era porque coisas relacionadas à vistoria sanitária é feita por cargo comissionado, o que é um absurdo, porque questões sanitárias elas são estritamente técnicas, entendeu? Então não tem porquê o cara, na verdade, assim, não tem porquê o cara esse cargo ser comissionado, porque se é justamente para exercer tipos de influência que extrapolam questões sanitárias, entendeu? Então é um completo absurdo. Então, resumindo, cortar benefícios, de alguma forma definir se ou paga muito bem o cara e ele se vira, ou se não paga nada para o cara, que é algo que o Gus fala que não é um direito do cara ser político e estar exercendo aquele mandato. É um dever dele, entendeu? Então, ele como político, dentro de um mandato servindo ao povo, ele não ter um salário ia ser uma demonstração que ele não está mais do que fazendo a obrigação de ter disputado uma eleição, ganhado, enfim, pode viver desses benefícios. Pô, o cara não recebe nada, beleza, dá um vale-refeição para ele, dá um lugar para ele morar, entendeu? Mas dar as duas coisas, um puta salário e benefícios astronômicos, é um absurdo.
por fim, a questão dos cargos comissionados, que sim, acabam sendo grandes cabides de emprego, absurdos, pessoas sem competência nenhuma. Eu lembro, Gus, não sei se você lembra disso, assim que o Lula assumiu em 2003, ele pegou toda a Receita Federal, acho que isso foi até antes de ele criar a tal da Super Receita, né, que ele juntou órgãos diferentes e criou a Super Receita. Ele colocou só sindicalista em cargos de gerência e diretoria da Receita Federal. Sou contra sindicalistas? Não, sou contra pessoas despreparadas ocupando cargos que deveria estar sendo ocupado por pessoas de carreira, por pessoas competentes que entendem. Aconteceu que começaram a atrasar, não sei se você lembra disso, começaram a atrasar a restituição do imposto de renda e, do nada, enfim, tiveram que substituir essa galera e trazer todo mundo que eles tiraram e que conhecia como fazer aquilo andar, entendeu? Então, mais dois absurdos que precisam de um forte reequilíbrio aí dentro da reforma política que a gente está discutindo aqui. É isso. E no final, e também para a gente encerrar aí, né, esses elementos, principalmente cargo comissionado, é uma forma desses caras exercerem o poder para além do mandato para o qual eles foram eleitos. Assim. Então, é justamente exercer influência, fazer coisas, como você mencionou o caso aí da Operação Carne Fraca, influenciar coisas para além do que essas pessoas, do que a vigilância sanitária deveria estar fazendo, e outros órgãos, o caso da Receita, né, tem o caso também emblemático do Guido Mantega, que criou um bloqueio para que certas pessoas não pudessem ter seus dados investigados pela própria Receita durante o exercício de mandato político. Então, uma série de coisas que claramente estão fora do escopo e fora daquilo que a sociedade espera desses órgãos. Né? Convido de novo aí as pessoas a darem uma olhada. Quem puder ver o texto e contribuir, eu agradeço, né, para manter aí o experimento funcionando, aí, tentar construir ideias sobre reforma política. Provavelmente devo mudar alguma coisa também baseado nessa nossa conversa, que foi já um avanço de outras conversas paralelas que a gente teve. Enfim, também pedir desculpas aí, porque hoje a transmissão teve problemas, né, vamos ver se a gente consegue melhorar isso na próxima. E é isso, vou ficar um tempo fora, porque vou viajar, mas espero estar de volta aí, enfim, de repente discutindo até outras coisas aí, vamos ver como é que essa coisa avança. Perfeito, então, Gus, boa viagem, concordo, precisamos melhorar aqui as nossas transmissões, e o Gus estando fora, eu vou ver se convido algum amigo aí para bater um papo, se não sobre o que a gente já falou, sobre outros temas tantos, porque, apesar de parecer, esse não é um podcast político em sua essência, mas ele tem sido por motivos claros, né? Enfim, né? Ia ser imperdoável a gente aproveitar uma frase do nosso presidente para dar o nome ao podcast e não falar, não aproveitar essa deixa que ele nos dá sobre falar da política brasileira. Então é isso, até semana que vem, se tudo der certo, enfim, até a próxima. Um abraço. Um abraço, até mais.